A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética, seja pelo canal 2 Protestante Fábio Pentecoste, Apologética Católica Debate, pelo nosso novo canal do Rambo, Fábio Pentecoste 10. Primeiro comentário fixado, todo primeiro comentário fixado é de um vídeo do nosso terceiro canal no Rumble. É impressionante, quando você põe um vídeo lá, já chove de visualização. Interessante essa rede, porque o problema é que é tudo em inglês, mas é muito bom o Rumble. Nosso terceiro canal a gente abriu lá para evangelizar. Vá lá, nos seguir. Faça a sua conta lá e nos siga lá. Lá são vídeos curtos, mas vídeos inéditos. Cortes dos vídeos. Vídeos que você vê aqui, primeiro vai para lá, certo? Aqui ao nosso lado, para quem quer nos ajudar, está o nosso Pix, né? pixtabira674@gmail.com, está no nome da minha amada esposa Maria Juliana. Estamos nessa empreitada de abrir um poço aqui. Nessa seca terrível do Nordeste, né? Sem água. Nós não sei quantos anos Deus vai prover para que nós possamos furar um poço aqui, não é? Para ninguém estar brigando por água. Quem tem água não quer dar a quem tem, a quem não tem. Então, aqui é desse jeito. O povo desunido. Então, precisamos furar o nosso próprio poço. Deus abençoe a todos. Obrigado por você que contribui, você que nos ajuda. Nessa empreitada. Você que não tem condições de nos ajudar, reze por nós. Compartilhe para os seus grupos, para os demais católicos. Meus irmãos, esse é o segundo vídeo daquele que eu trouxe mostrando o milagre do ícone e os memoriais eternos, né? Relíquias, imagens. E eu quero trazer hoje um discernimento dentro da Bíblia. Eu vou mostrar hoje um grande discernimento dentro da Bíblia, que já era para mim ter mostrado, mas que eu tinha mostrado, se eu não me engano aqui, posso estar enganado, mas eu já tinha mostrado no outro canal que foi excluído. O primeiro canal era o canal do Fábio Pentecostes. Depois eu abri o segundo canal, que era Destruindo as Heresias, que hoje foi transformado na Apologética Católica Debate. Esse é o discernimento de toda a Bíblia. O discernimento de toda a Bíblia é você saber distinguir entre ídolo e ícone. São duas vias, no termo grego, que é dado a uma imagem. Se ela é verdadeiramente um ícone, imagem sagrada, ou se ela é um ídolo, um deus falso. O ícone, esse controle aqui, o ícone, ele aponta para Deus. O ídolo recebe a glória para si mesmo. É completamente diferente. Um ícone aponta para Deus. Nós vemos aí Números capítulo 21, versículo 8 e 9, Sabedoria 16, 7. Nós vemos, não é? Hebreus capítulo 9, versículo 5, 25, 18, do Êxodo, 1 de Reis 6, e por aí vai, né? Capítulo 21 de Ezequiel. Mas eu quero trazer esse discernimento para você distinguir. Quando um protestante falar para você, olha, chegar na tua casa dizendo, essa imagem aí de santo fulano de tal, de Nossa Senhora sei lá de quem, isso aí é um ídolo. Você vai abrir a sua Bíblia. Não abra a Bíblia mais em canto nenhum. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Aliás, o versículo 2. Se você quiser ler o versículo até o 5, aí você vai explicar para o sujeito o que é ídolo e o que é ícone. Certo? O que é ídolo e o que é ícone. Ídolo, Deus falso. Ícone, imagens santas. Imagens verdadeiras que apontam para o sagrado. São imagens da glória. Não tem imagens na Igreja Católica de alguém que está na terra. Como está proibido lá no Êxodo 20, verso 4, fazer imagem de quem está na terra, homem, mulher que está na terra. Não está em nenhum canto na Bíblia, meus irmãos, proíbe fazer imagem do que está no céu, glória. Os santos, que serão como anjos na glória, disse Jesus em Mateus, eles estão na glória. Como Deus manda fazer as imagens dos dois querubins para abençoar o povo do céu, glória. 25, 18 do Êxodo. 37, verso 7 do Êxodo.
Então não tem confusão. E aqui é um grande discernimento. E você vai ver esse grande discernimento acontecer no capítulo 16 também de Números. Ali é queimado incenso ao Deus verdadeiro por Moisés e por Arão, e ao Deus falso por Coré, Datã e Abirão. Eles queimam incenso aos deuses falsos, porque eles são os que? Eles são apóstatas. Renunciaram à verdadeira religião para fundar a sua. É como o protestantismo hoje. Se queima incensos em igrejas falsas, sim. Mas está queimando a quem? A Moloque, a Baal, ao fundador da seita, não a Deus. E vou mostrar com a Bíblia. Olha só, 1 de Timóteo 5, a partir do versículo 1. Que isso fique gravado no teu coração de uma vez por todas. E vou mostrar um ícone no meio do protestantismo. O que eles fazem com o ícone. Presta atenção, vou mostrar aqui nesse texto. Os filisteus roubaram a arca do Senhor. A arca de Deus. O ícone é de quem? De Deus. O crucifixo é de quem? De Jesus. Por isso toda igreja, repito o que disse no primeiro vídeo, tem uma cruz em cima. Todo templo católico tem uma cruz. Porque reunir os ambos com Deus em uma só igreja pela virtude da cruz. Efésios 2,16. Veja só. E levaram-na de Ebezer para Azoto. Os filisteus habitavam a Filistéia. A Filistéia era composta por 5 cidades que hoje conhecemos como faixa de Gaza. Era Azoto, era Gaboã, ou mais conhecido como Gabaon, era, dependendo da tradução da Bíblia, eram 5 localidades ali, que hoje conhecemos como a faixa de Gaza. Era habitado pelos filisteus, então eles cravavam o marco ali e diziam, isso faz parte da Filistéia. A Filistéia era composta por 5 cidades. Vamos lá. Nesse caso aqui está falando de Azoto. 5. Vamos ver agora. Nunca mais na sua vida ninguém vai te enganar depois desse vídeo. Compartilhe para católico. Esse é o grande discernimento das imagens santas e imagens satânicas. Imagens ícones e imagens ídolos. Imagens do sagrado, que representa o sagrado, e o que representa o Satanás. Ícone e ídolo. 2 definições no grego para imagem. Para determinar uma imagem. Se é ícone, aponta para o sagrado. Se é ídolo, que recebe a glória para si mesmo. Vamos lá. Agora. 2. Tomaram a arca de Deus e colocaram-na. Peraí, tomaram o quê? Um ícone. O que era que tinha a arca? Só para refrescar sua memória. Na arca era uma caixa dourada com a imagem de 2 querubins da glória em cima que Deus mandou Moisés fazer. Banhadas de ouro. Estava acima da arca. Por quê? Porque se não tem em cima da arca, os 2 querubins não têm a glória de Deus no meio do seu povo. Sempre necessitou de um ícone sagrado no meio do povo de Deus para que a graça de Deus fosse derramada no meio do seu povo. Hoje a hóstia é consagrada. O crucifixo. Né? Você sabe muito bem disso. Quem acompanha esses canais aqui. Nossos canais. Então, tem que ter a glória de Deus sobre aquela arca. Os querubins da glória. E se você pega na mensagem de Deus, na Bíblia, linguagem de hoje protestante, no capítulo 9, versículo 5, de Hebreus está escrito, em cima da arca da aliança, representando a glória de Deus, estavam os 2 querubins, representando a glória de Deus. As imagens de quem está na glória, os santos que estão na glória, a Virgem Maria, Jesus Cristo, está representando o que aqui para nós, em nossas casas? Representando o quê? A glória de Maria? Não, a glória de Deus. É o que um ícone faz. Veja, primeira imagem. Tomaram a arca de Deus. Arca de Deus. Primeira imagem. O ícone sagrado. E colocaram no templo de Dagon. Segunda imagem. Quem é Dagon? Uma imagem, o deus das águas. Lá nos egípcios, o crocodilo do Nilo. Quando parte da Mesopotâmia, era uma serpente marinha. Depois vai ser chamado de Leviatã. Em todos. E vai
Quando chega lá no Novo Testamento, Dagon vai ser transmitido como dragão, capítulo 12 do Apocalipse. Será a imagem do próprio Satanás. Então para você ter uma ideia, aqui é um discernimento fora de série. E mais santa, Arca da Aliança. E mais satânica, Dagon, a imagem do próprio Lúcifer em pessoa. A imagem de um dragão, a imagem de Satanás. Presta atenção. O versículo 2 fala de duas imagens. A caixa com os querubins, chamada de Arca da Aliança. E a imagem de Dagon, a imagem de Satanás, Lúcifer, o ídolo, o Deus falso, em minúsculo. Olha lá. E colocaram a arca no templo de Dagon, templo de Satanás. Colocaram ela junto do ídolo. Veja que aparece o termo ídolo. Aparece Arca de Deus. Como é que é chamado o ícone? De imagem de Deus. Ícone de Deus, que representa o sagrado. E o ídolo, e o Dagon, aqui é chamado de quem? De ídolo, de Deus falso. Vamos ler sem parar o versículo 2. Tomaram a arca de Deus, primeira imagem, e colocaram no templo de Dagon, segunda imagem. Colocaram junto do ídolo. Colocaram duas imagens juntas. Aqui, reparem que aqui tem duas imagens. Uma é quem? Uma imagem santa, imagem sacra. Uma é um ícone, que é a Arca da Aliança. A outra é uma imagem do dragão, dragão, Deus das águas. É um ídolo. Veja que a Bíblia faz questão de dar esse discernimento. Em toda a Bíblia, esse é o discernimento. Essa é a definição da fé católica, para nos ensinar, mostrar o que é ícone, imagens santas, e o que é ídolo, meus irmãos. Não caia na laba nesse conto de fada de Saci Pererê protestante, não, porque você não sabe o que você está fazendo em sua vida. São mentirosos, charlatões, enganadores. O protestantismo veio para esse mundo para vomitar, ser boca do dragão, para arrojar contra a mulher, contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não brinque não. Protestante não lê Bíblia. Se protestante lesse Bíblia, todos se convertiam à igreja católica. Protestante não lê Bíblia. Verso 3. No dia seguinte, quando se levantaram ao amanhecer, os habitantes da cidade viram, chegando no templo, viram Dagon estendido com a cara por terra, diante da arca do Senhor. Veja só, o poder de que um ícone carrega de Deus. É dado por Deus, irmãos. Deus age através dos ícones. Quem olhava para a serpente era curado. Não era a serpente que saía dela um poder, como se atribui a um ídolo. Eita, o ícone. Eu vou rogar o ícone, eu vou estar de joelho diante do ícone. Eu vou estar dirigindo preces. E quem é que vai estar me curando? Me libertando? O ícone? Não. Deus através do ícone. E o ídolo? O ídolo, eu acredito que só esse ídolo aqui, que só essa imagem aqui, que só essa coisa vai me curar. Sem precisar de intervenção de ninguém. Só o ídolo, só isso aqui cura, e mais ninguém. Isso é a definição de um ídolo. Esse ídolo, o que é ídolo? Isso aqui é Deus. Isso aqui é um controle remoto da minha TV. Certo? Então, aqui é um controle remoto. Vamos supor, aqui é uma escultura da TV. Veja, da TV, vamos supor, a TV é Deus. Vamos fazer essa junção. A TV é Deus. Precisa desse ícone. A TV para poder ligar. A graça de Deus, para podermos enxergar. Essa é a graça de Deus. Deus opera na vida do seu povo através dos ícones. E o ídolo? O ídolo é assim. É só isso aqui e mais nada. Isso aqui é Deus, não é um controle. Eu declaro que isso aqui é um Deus. É o meu Deus e acabou. E só isso aqui faz sem intervenção de ninguém mais fora disso aqui. Isso é idolatria. É isso que o protestantismo não sabe. A maioria sabe, mesmo. A maioria sabe. Tem que dar uma que não sabe, né? Só para perseguir. Como cauda. Então aqui o ídolo cai diante do ícone.
Aqui uma imagem derruba outra, só que a imagem santa derruba a imagem satânica. O ícone derruba o ídolo, o Deus falso. Levantaram o ídolo e repuseram no lugar de antes. No outro dia de manhã seguinte, quando se levantaram, foram de novo. Chegando lá, acharam o Dagon estendido, com a cara por terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça do Deus e suas duas mãos estavam desprendidas do corpo e jaziam perto do lemiar. Só restou o corpo. Foram teimosos. Quem foi? Foi um anjo que veio destruir? Quem foi que veio destruir? Para que você veja a diferença entre justo e ímpio, como diz Malaquias. Entre o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus aqui? A imagem, tem uma imagem aqui que é de Deus. Os querubins com a caixa dourada. E tem outra que não é de Deus, Dagon. É de Satanás, é o ídolo, é o Deus falso. Aqui está, quando um ícone destrói um ídolo. Ícone são as imagens dos santos, de Nossa Senhora, do crucifixo. Quem é ídolo hoje para nós, em termos de imagem? Buda, Shiva, Preto Velho, aquilo que as religiões falsas chamam de Rainha do Mar, Iemanjá. Uma vez nós pregando numa casa, fomos pregar numa casa, e a minha esposa, e tinha um jovem, hoje é até protestante, que só vivia com dor de cabeça naquela casa. E nós, no meio da pregação, da oração, eu abri o olho assim do lado. Quando eu abri o olho, tinha na parede uma imagem de Iemanjá. E eu disse, quebra essa imagem, nunca mais se me terá dor de cabeça, acabou essa dor de cabeça. Uma imagem de Iemanjá. Enganaram aquela casa, o dono da casa disse, foi uma tia que me deu, dizendo que isso aqui era uma imagem da Rainha do Mar, que as bênçãos viriam para essa casa. Eu digo, não, o mal veio para essa casa, quebra isso. Uma imagem de Iemanjá, de um ídolo. Aqui está o discernimento, claro e fácil de se extinguir. Isso aqui era a arca, era um ícone sagrado na Filistéia. Olha só, olha o que os filisteus vão dizer. Mandaram então a arca de Deus, o ícone de Deus, para Acaron. Quando a arca chegou até lá, os acaronitas gritaram dizendo, trouxeram-nos o ícone de Deus do Israel para nos matar com todo o povo. O que é que o protestantismo diz diante do crucificado? Diante de uma imagem sacra. O que é que o protestantismo diz? Aí eu lembro do rapaz, né? O rapaz foi convidado, aí foi uma igreja protestante com um crucifixo. Chegaram lá, não deixaram o rapaz entrar enquanto não tirasse o crucifixo. O que moral da história? Aqui não pode entrar porque isso nos condena. Isso é sinal de condenação. Isso é um demônio. O que é que está dizendo aqui? O que é que eles estão dizendo? Os habitantes de Acaron, tire isso daqui porque isso nos condena. É a mesma mentalidade protestante. Não tem diferença alguma. Não tem diferença alguma. Deixa eu ver aqui se o contador tá. Sim, tá. Convocaram os príncipes dos filisteus e disseram-lhe, devolve esse ícone do Deus de Israel, que ele volte para o seu lugar e não nos façam perecer com todo o povo. O que é que um ícone é? Para os protestantes, condenação. Para os católicos, o ícone é o quê? Sinal de salvação. Sem ícone não tem adoração. Sem ícone não tem graças. E nem a glória de Deus pairando sobre nós. Salmo 28, versículo 2. Adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados.
95, verso 9. 95, verso 5. Adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. O poder de Deus, as glórias de Deus derramadas sobre o seu povo, se tiver os ícones sagrados. Se não tiver, não é. Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Os filisteus, com a mesma mentalidade que hoje tem. Quem é os filisteus de hoje? O protestantismo. Uma coisa é ícone. A Bíblia diz que quando Salomão fez o templo, os sacerdotes acenderam nos turíbulos incenso e eles incensavam a arca do Senhor. E a glória de Deus com aquele templo, com mais de 300 imagens, e a imagem de Jesus Cristo lá dentro, do homem, de leões e dos 12 touros, 12 apóstolos do Cordeiro, representando. A glória do Senhor era tanta que ninguém podia ficar naquele templo. Só que eles também acendem incensos para Satanás. Quando acendem para os ídolos e não para os ícones. Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. Vamos pegar aqui na Bíblia. Na Bíblia, na Vulgata Latina de São Jerônimo. Deixa só eu ver se eu encontro. Se eu marquei aqui, né? Ah, marquei, tá aqui. Vamos pegar a Vulgata Latina de São Jerônimo. A Vulgata Latina, que é a Bíblia Sisto Clementina. Olha o que ela vai dizer. Preste atenção. No versículo 16 de Ezequiel 8 está escrito. Nessa tradução aqui, tá? Introduziu-me no átrio interior da casa do Senhor. E eis que achavam-se à porta do templo do Senhor. Presta atenção, que se achavam na porta do templo do Senhor. Presta atenção. Entre o vestíbulo e o altar, uns 25 homens que tinham as costas voltadas para o templo do Senhor. O templo do Senhor está o templo com as imagens sacras. E agora eles se voltaram às imagens sacras, saíram das imagens sacras do templo do Senhor. O salmista diz: quando eu vejo o teu templo, Senhor, eu me prostro diante dele. E o que é que tem no templo? Imagens. É repleto de imagens. Só tem templo, só tem imagens no templo. Então eles viraram as costas para a Arca da Aliança, para as imagens dos querubins. E as caras viradas, que tinham as costas voltadas para o templo do Senhor, e as caras viradas para o Oriente. Adoravam, escutem, adoravam o sol que nascia. Como é que é? Adoravam o sol que nascia. Se nós pegarmos o versículo 8, diz assim: E disse-me: filho do homem, escava a parede. E tendo eu escavado a parede, apareceu uma porta. Deixa eu ver aqui. E avistei as abominações que se cometiam. Olhei, e eis que ali havia imagens de toda sorte de répteis, de animais,
a abominação. E todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e por toda a roda. 70 homens da casa de Israel de pé, dentro dessas pinturas. E também Jazenias, filho de Safã, também em pé no meio deles. Cada um tinha na mão um turíbulo. E colocaram o incenso. E dali saía como uma névoa. E elevava-se para o alto. O que é que eles estavam fazendo? O que era que eles estavam fazendo? Me responda. O que era que eles estavam fazendo? Queimando incenso aos ídolos. Era imagem de quê? De répteis. Era imagem de quê? Era imagens de bichos. Se você ver aqui no 1 de Samuel, capítulo 6, eles colocaram os deuses deles que eles tinham superstições. Por isso que essa ramificação filisteia dá-se origem à Babilônia, né? Dos babilônios. Isso é uma fé babilônica dos filisteus. Vocês sabem por quê? Porque na Babilônia, se você pega o livro de Baruque, que vai escrever da idolatria na Babilônia, vai falar em gato preto, em ratos e morcegos. E olha aqui o que foi que eles colocaram na arca do Senhor para devolver. Ó. Esses não quebraram a arca, esses devolveram. Hoje os protestantes quebram. É por isso que o protestantismo hoje, junto com o satanismo, lá nos Estados Unidos, invade as igrejas, os templos católicos para roubar as hóstias, para profanar em cultos protestantes e o satanismo em cultos e missas negras satânicas. Não foi diferente desses que roubaram a arca do Senhor. Não são diferentes desses. É o mesmo ministério. É a mesma função. É a mesma ladainha. É a mesma fé. Não tem diferença. Esses devolveram o ícone. E o protestantismo e o satanismo quebram as imagens sacras e blasfemam do sagrado. Olha o versículo 11. Puseram o carro a arca do Senhor, com cofres que continham ratos de ouro e figuras de tumores. Verso 17. Eis o número das figuras de hemorróides e de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória. Pegaram as vacas, colocaram no carro, na realidade, no original, pegaram os bois, colocaram a arca, quando acabar, tangeram para que elas levassem de volta para Israel. Quando chega de volta, eles acham instalado em um cofre, que eles colocaram ao lado da arca, os deuses deles. Os ratos, né? Essas figuras aqui você pega outra tradução, que fica melhor para você saber. Essas que fala aqui, hemorroide, essas coisas, a Ave Maria não está muito boa nessa tradução da Ave Maria. Mas veja, eles queimavam incenso aos deuses. Os deuses eram o quê? Imagens de répteis. Imagens de quê? De répteis. Imagens de o que era Dagon, o deus das águas, o dragão das águas. Aqui diz, ó, ídolos da casa de Israel, pintados na parede. Diz que eram cerca de imagem de toda sorte de répteis e de animais, abominação. Todos os ídolos, protestante diz todas as imagens, uma tradução protestante diz todas as imagens. Eles adulteram o termo ídolos para imagens. Essa linguagem de hoje protestante está terrível. Está uma abominação. Viram aí? Que vocês fiquem gravados em vossos corações. Essa questão do que é ídolo e o que é ícone. São duas imagens. Só que uma aponta para o sagrado. Outra aponta para si mesmo. Certo? Não esqueça aquele like. Meta o dedo no like. Se inscreva em nossos canais, nos siga no canal, no Rumble. Deus abençoe vocês e até o próximo vez, se Deus quiser. Mais uma vez o Pix aqui ao nosso lado, quem quiser nos ajudar. pixtabira674@gmail.com, tá no nome da minha amada esposa Maria Juliana. Nos ajude. Deus abençoe, conto com nossas orações agora, nessa quaresma São Miguel, o Rosário da Madrugada, às 4 horas por vocês.
né, nessas intenções. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre verde.